Bom dia, hoje é segunda-feira, 18 de setembro e começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Eu sou Nathalie Nanini e vamos juntos até às 9 horas da manhã. Começamos a semana atualizando o nosso telespectador sobre importantes trabalhos realizados na Câmara Municipal de Santos. Na bancada do Bom Dia Baixada, o vereador Roberto de Jesus. Vereador, seja muito bem-vindo ao nosso programa, muito bom dia. Eu que agradeço a televisão, e bom dia para você também, Nathalie. E também o vereador e presidente da Câmara de Santos, Adilson Júnior. Adilson, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao nosso programa, muito bom dia. Obrigado, Nathalie, bom dia para você, meu companheiro, amigo Roberto, e a você em casa. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. E você que está em casa ou está saindo de casa com seu smartphone nas mãos, pode participar do nosso programa, interagir com os nossos convidados através do nosso WhatsApp, que é o 13 98877 9496, ou pela nossa fanpage no Facebook, onde nós já estamos ao vivo. Na semana passada, nós tivemos a realização aqui em Santos do Fórum Internacional para o Desenvolvimento do Porto de Santos, e um dos temas que não poderia ficar de fora é a relação Porto-Cidade. Esse fim de semana nós tivemos 2 acidentes no Porto de Santos, um novo incêndio na Copersucar e vazamento de óleo de um navio. E embora o porto esteja sobre a esfera federal, os moradores vivem na cidade. E as autoridades municipais devem e podem contribuir para uma relação mais harmoniosa. Nesse sentido, eu queria saber de vocês, como a Câmara tem trabalhado para que exista uma relação mais harmoniosa Porto-Cidade? Olha, Nathalie, eu acho que, como você disse, né, o Porto ele é inserido na nossa cidade, né, mas de alguma forma ele ainda é um pouco distante. Não o Porto, porque na verdade Santos ele vive da atividade portuária, não é? Os impostos que a cidade arrecada através do ISS, 60% deles é advindo da atividade portuária e atividades correlatas da atividade portuária. Então, na verdade, há essa dependência, digamos assim, da cidade com o porto e o porto da cidade. Mas penso que a administração realmente do porto, às vezes, ela é bastante distante. Não só nesses casos que você citou, mas num caso bastante recente, que foi da queda, por exemplo, dos 51 containers ao mar. Não só a cidade de Santos, mas a cidade também do Guarujá, sim, ficou sem uma comunicação, não sabia o que era, o que tinha nos containers, tampouco foram avisados de uma forma célere. Aliás, 4 containers só foram encontrados de 51, né? Faltam... Não, parece que foram encontrados 30, né? E agora encontraram mais 4. Mais 4, faltam 16 e o prazo está vencendo, né? E o prazo está vencendo. E vai ser difícil, né? Ainda mais com essa movimentação da maré, isso é simbólico para mostrar o quanto, às vezes, a comunicação entre a administração portuária e a administração da cidade de Santos ou das cidades, ela é distante. Sim. Né? Você sabe, que eu acho que isso precisava realmente melhorar. São poucos os portos no mundo que a regionalização, ou melhor dizendo, que a administração ela é fora da cidade. É federalização, que é federalizada. Né? Por exemplo, o Porto da África é que tem esse modelo. Os outros, mais avançados, Antuérpia, entre outros, é uma administração regionalizada, que eu acho que é isso que a gente precisava avançar. Né? É uma bandeira que já se tem há tempos, mas você vê que não avança. Ou seja, de alguma forma encontrar um modelo de regionalização da questão do porto, para você ter realmente essas administrações mais próximas, né, também do comando da cidade ou das cidades. Pastor Roberto, o distanciamento que existe hoje entre relação porto-cidade é muito claro, né? Apesar dos dados colocados pelo Adilson, de que 60% do ISS arrecadado vem do porto ou de atividades portuárias, a população ainda não enxerga o porto muitas vezes como aliado. Por causa dessa distância, Nathalie e amigo de telespectadores. Realmente, a harmonia entre os 3 poderes ela tem que ser muito mais correlata. Tem que haver mais homogeneidade entre o município, o Estado e a federação. Porque, na realidade, a cidade ela tem um porto com 14 quilômetros de extensão, praticamente o maior da América Latina, mas a cidade em si ela não tem o lucro, o retorno em si para que possa haver um investimento. Então, essa harmonia tem que existir. É necessário, como colocou o vereador Adilson, a harmonia entre os 3 poderes. Vamos dividir, porque senão, na realidade, o que acontece com a cidade?
O Porto já perdeu muito com relação ao número de trabalhadores, agora, mas é o primeiro Ainda em né? exportação. Nós estamos batendo recordes extraordinários com relação à exportação. Então, tem que se valorizar isso. Eu creio que realmente a federação, juntamente com o Estado, precisa olhar mais para o município e trazer o retorno. Já perdemos muitos trabalhadores, mas eu acho que o Porto ele tem o seu valor. Tudo que se fala, qual é o Porto? Mas o Porto é o Porto de Santos. Então ele tem que ser dado valor. Eu acho que vamos ter eleição no ano que vem. Sim. Eu creio que a mudança que a população vai fazer tem que fazer com que a nossa cidade ela venha a ser mais valorizada através do Porto que ela tem. De repente os candidatos, né, usarem o Porto de Santos como uma bandeira também de campanha, né, Adilson? Eu acho que falta a evidenciação. Acho que muito se brigou. Eu acho que esse ano é um ano dentro do Porto de Santos, de muitas reflexões, né? Nós chegamos no limite na questão da dragagem, tivemos um acidente grave que foi a queda dos contêineres, temos aí uma série de assuntos que muitas vezes ficam sem resposta e a impressão que quem vive aqui tem muitas vezes é que não há uma percepção do governo federal sobre a importância do Porto de Santos, né? Sem dúvida, eu acho que você falou uma coisa importante, né? Eu acho que os candidatos que se colocam, vou colocar no pleito aí, em especial para a Câmara dos Deputados, não só tem que colocar isso, né, enquanto bandeira, mas efetivamente, pós-eleição, depois de eleito, tem que colocar isso em prática, que penso que às vezes é isso que falta, ou seja, você tem bandeiras colocadas, mas pouca efetividade na consolidação. Teoria muito bonita e a prática pouco realizada. Mas aí, se você me permite, Nathalie, a Câmara de Santos, ela não é fora desse contexto. Ela tem a sua comissão de portos, mas eu quero destacar uma ação que a Câmara teve um papel fundamental. O Porto sempre se discute através do seu PDZ, que é o Plano de Zoneamento do Porto, a questão ali dos terminais, em especial os terminais de grãos. Né? E que era uma reclamação só chegar à safra, significativa dos moradores por conta da ponta da praia, da dispersão, né, do particulado da movimentação de grãos. E aí, eu considero que a Câmara teve um papel muito especial nesse sentido. Eu participei dessa comissão, ela é capitaneada pelo hoje secretário de Esportes, mas vereador Sadal Nakai. Nós fomos em loco nos 3 terminais, Caramuru, Dreyfus, ADM, fizemos ações junto ao Ministério Público e junto às empresas e surtiu em efeitos práticos e objetivos. Hoje você vê que a questão da dispersão dos particulares, ela foi quase que totalmente mitigado, ou seja, você não tem mais aquela reclamação por parte dos moradores ali. Ou seja, e eu não é puxando sardinha, né, para a questão da Câmara, mas também assim, para dizer porque o quanto às vezes... Porque de fato é importante, né, aquilo que a gente começou falando. Embora esteja na esfera federal, os moradores vivem na cidade. Exato, os moradores querem a solução dos seus representantes municipais. Exato. Não entende que, às vezes... Entendem. Não, ela recorre à Câmara, que é a instância mais próxima. Sem dúvida. Também para falar da questão do porto, né? E da área alfandegada. E é assim, nesse caso que eu citei, na questão da entrada da cidade, quando temos problemas com caminhões, ou seja, se as ações elas só vêm nos problemas para a administração regional solucionar, e a administração do porto prática, ela ficou mais distante, ou seja, quando tem aquela ação do governo federal de retirar da autoridade portuária algumas competências, ela remete a Brasília, aí isso escambou de vez e ficou realmente muito distante. Acho que isso precisa estar numa pauta efetiva. Precisa ser conversado, precisa ser reconversado, sem dúvida, sem dúvida. Adilson, ainda falando dessa relação Porto-Cidade, você acompanhou a assinatura de um termo de responsabilidade entre a Fibra Celulose, que deve começar a operar em Santos em 2018, no antigo Terminal 32, entre a Fibra e a Prefeitura. O que diz exatamente esse termo de responsabilidade? Na verdade, esse termo ele é baseado no WAVE. O WAVE é um instrumento apenso à Lei de Ocupação de Solo e à Lei do Plano Diretor, que quer dizer o impacto de vizinhança. Então, ou seja, a Câmara que aprovou essa legislação, ela não é uma legislação, ela é consideravelmente nova, ou seja, então quando você tem alguma interferência significativa que dê impacto de vizinhança, ou seja, as empresas são obrigadas a dar uma contribuição, uma contrapartida ambiental e que também a gente pode dizer que acaba sendo
uma contrapartida social. No caso da fibra, é muito explícito isso, porque eles estão fazendo toda aquela intervenção, uma obra muito grande no terminal que eles possuem. A fibra é uma empresa de um player muito importante na questão de celulose no Brasil e no mundo, né? Uma das gigantes nesse sentido. E por conta do instrumento de lei que a Câmara aprovou, que é o WAVE, ela dá uma contrapartida ambiental e social, ou seja, então ali foram destinados alguns milhões de reais de recursos, nesse caso da fibra, para construir um centro de capacitação dos professores da rede de educação e uma outra intervenção também na área da educação. Mas não foi o primeiro. Ali na Zona Noroeste tem uma creche, melhor dizendo, uma escola que está sendo construída na Vila São Jorge, que por conta da nossa recessão econômica, também municipal, a obra estava parada. E através desse mesmo instrumento, nesse caso com uma outra empresa, que é a Ultracargo, que às vezes as pessoas passam lá e falam, por conta do incêndio, não é o Trinc que foi feito a partir do WAVE, e a Ultracargo também está aportando naquela escola, e quem passar lá, que fica na Nossa Senhora de Fátima, descendo ali pela Vila São Jorge, vê que as obras retomaram. Também é fruto dessa legislação do WAVE. Então, esse termo, essa legislação, é justamente isso, quando se há um impacto de vizinhança, um impacto na cidade, por conta das atividades, e muitas delas portuária, há uma obrigatoriedade, e as empresas têm aceitado isso de uma forma muito tranquila. Elas têm percebido, a empresa tem percebido que não basta apenas ter os teus anseios atendidos, mas é importante também dar àquela comunidade, no caso Santos, uma contrapartida. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que isso é cada vez mais presente nas empresas, ou seja, uma responsabilidade social, responsabilidade ambiental, e eu acho que isso instrumentaliza de fato esta parceria, ou seja, você tem a sua atividade na cidade, com atividade fim, por exemplo, a questão portuária, mas de alguma forma tem que também contribuir para o desenvolvimento e mitigar as ações que porventura ela provoca. Eu acho que o WAVE é um instrumento muito bom nesse sentido, e Santos tem aproveitado bem e encontrado empresas que dão celeridade a isso, que aceitam e de fato aportam recursos, por vezes significativos, que faz a coisa de fato acontecer. Vereador, essa é uma ferramenta importante que foi criada pela Câmara de Vereadores e que, de uma certa forma, aproxima essa relação Porto-Cidade, né? É verdade, tem que haver um feedback, porque se uma empresa ela escolhe a cidade de Santos, pela importância que ela tem, ela quer implantar a sua empresa aqui na nossa cidade, tem que haver o retorno para a população. Dentro da área ambiental, evitar todos os riscos que possam atingir a população. E no lado social, vai gerar também o emprego e o incentivo, no caso como o Adilson colocou, das escolas. Então, eu acho muito importante essa relação e espero que Santos possa estar mais aberto nessas convenções que nós temos aqui, nesses encontros que nós está tendo do Porto, que as empresas possam despertar e valorizar. Apesar de sermos uma ilha pequenininha, 39 km², mas ainda tem espaço. Muita riqueza, tem muita riqueza. Por isso que as pessoas olham a nossa cidade e o Porto com carinho. Então, está aí bacana, nós aprovamos isso e temos a certeza que vai ser um ponto de partida para outras empresas olharem Santos e ver, ali tem um bom campo de trabalho. Sem dúvida nenhuma. E começamos este bloco falando de uma campanha muito bacana e que busca incentivar a amamentação em qualquer lugar. Na Baixada Santista, Santos é a única cidade que tem uma lei em vigor que dá direito à amamentação em locais públicos e privados. Mas mesmo assim, muitas mulheres ainda passam por constrangimento. A iniciativa criada aqui na cidade quer fazer com que os estabelecimentos de todo o país recebam o selo de Empresa Amiga da Amamentação. As irmãs Alexia, de 2 anos e 6 meses, e a caçula Antonella, de apenas 11 meses, mamam assim, quase sempre ao mesmo tempo. Para Samantha, além dos benefícios que o leite materno traz, esse gesto de amor aumenta o vínculo dela com as crianças. Mas nem tudo são flores. Amamentar em público já fez com que a dona de casa passasse por vários constrangimentos. No ônibus, eu com as duas, fui amamentar, tinha um homem bem na frente, na hora que ele me viu amamentando as duas, ele chegou do meu lado e simplesmente parou e ficou olhando com um olhar meio chato e me constrangeu bastante. No momento eu fui, tirei uma do peito, coloquei um paninho
e parei, porque ali me constrangeu bastante. Para evitar situações como essas, a dona de casa evita amamentar em público. Ainda mais eu que amamento as duas e os seios ficam bem expostos, então eu não me sinto bem. Pelos olhares que eu já passei, né, que eu tive, então eu não amamento mais em público. Sandra é uma das organizadoras da Hora do Mamaço, uma iniciativa que acontece há 6 anos para incentivar o aleitamento materno. Ela garante que muitos estabelecimentos não respeitam a lei em vigor há 1 ano em Santos. Eles criam salinha para amamentar, criam ambiente para amamentar. Só que aí tem que ficar claro que a mãe pode amamentar onde ela quiser. Então, se ela está lá no meio do shopping e ela quer amamentar lá, o bebê quer comer lá e ela quer amamentar lá, então ela pode amamentar lá no meio do shopping. Ela não precisa ir lá na salinha reservada para ela. A iniciativa criou o selo Empresa Amiga da Amamentação, que vai ser distribuído de graça a estabelecimentos por todo o país. A ideia é fazer com que as mães se sintam mais à vontade em um momento tão importante à saúde do filho e também para elas. O empresário lá adquiriu esse selo, né, que é gratuito, aí ele vai colocar lá no estabelecimento dele, né? Então a mãe que passar e ver fala, nossa, aqui eu posso amamentar sossegada, porque aqui eu vou ser bem-vinda. O grupo iniciou uma campanha na internet para financiar a confecção dos selos. É uma campanha, né, que se chama Tá na Hora de Mamar, tá na plataforma do Catarse. Então entra lá e adquire um livro. É um livro infantil sobre amamentação. Então a pessoa adquire esse livro e está ajudando, já está colaborando com essa iniciativa maravilhosa que é em promoção, né, em benefício da amamentação. Da amamentação, da vida e da saúde dessa criança. O empresário que quiser adquirir o selo da empresa Amiga da Amamentação deve entrar no site anjosdoleite.com.br, já está aí na nossa tela, e a gente volta a falar com os nossos convidados. Hoje aqui está comigo os vereadores Roberto de Jesus e Adilson Júnior. Nós estamos discutindo projetos importantes para você que está em casa, afinal a Câmara de Vereadores é o poder mais próximo, é quem te representa dentro do município. Assistindo essa matéria, inclusive a Câmara, como eu disse, né, a lei do então vereador professor Igor, foi baseada inclusive em iniciativas de outros estados brasileiros. Mas parece um contrassenso a gente precisar criar lei para que a mãe possa se sentir à vontade em amamentar o seu filho. O brasileiro precisa evoluir muito nesse sentido, né? É verdade, porque, veja bem, é um ato de amor e o leite materno é o alimento necessário para uma criança que mais completo, nasceu recentemente e tem todos os nutrientes necessários. Tanto é que existe aquela obrigatoriedade da mãe alimentar o seu filho, em princípio até os 6 meses, para dar toda a condição para ele ficar imune, doença e tudo. Mas hoje em dia nós vamos ter na reportagem uma menina de 2 anos amamentando. Mamando. Mas o constrangimento é que realmente quando a mãe, num veículo, qualquer outro lugar, ela alimentava o seu filho, os olhares das pessoas, elas estranhavam aquele comportamento. Então a lei vem para dar essa segurança. Mas mesmo assim, as mães conseguem ficar um pouco incomodada com aquele ato de amor. Então, se nós conseguirmos entender que a gente vê, por exemplo, os animais, quando vê lá a cadela alimentando o seu filhotinho, ou outro tipo de animal... Não acha tão bonitinho? Todo mundo bate palma. Agora, uma mãe sustentando o seu filho ali, então... Eu acho que a lei veio para realmente dar uma certa segurança, mas mesmo assim a mãe ela fica um pouco meio sabiada naquela situação. Mas eu acho que ela tem que colocar em prática. Tem que alimentar o seu filho. Todas essas iniciativas são muito bem-vindas, né, Adilson? Claro, mesmo você falando, e com muita razão, que é um paradoxo, né? Assim, é um contrassenso. E a gente tem que produzir leis, ou seja, que possibilite isso. É uma coisa um pouco estranha, mas graças a Deus a lei existe, né? E ela está sendo aí aplicada, por mais que não tenha, às vezes, uma adesão como nós esperávamos, tal, mas eu acho que é um bom início, né, para essa discussão, por mais que não necessitaria ter algo nesse sentido. Ou seja, imagina a mulher se sentir constrangida por alguém por estar amamentando. Alimentando o seu filho, né? É o contrassenso que às vezes a gente vive na sociedade e às vezes as pessoas não se constrangem ou tampouco faz alguém ficar constrangido por outros atos. Muito piores, muito né? Piores. Muito então, piores. É algo né? a se discutir. Vamos falar um pouquinho do jovem na política. Ano que vem a gente tem uma importante eleição, na verdade a primeira, depois que a Lava Jato
começou a desgringolar o maior esquema de corrupção do nosso país, que parece que cada dia tem um novo capítulo. E a gente vai ter uma eleição muito diferente, até porque a classe política ela passa por uma grande crise de credibilidade. Exato. Né? Como convencer esse jovem, e não só o jovem, mas o eleitor, de ir às urnas e de acreditar que é possível, sim, fazer uma mudança? Olha, Natália, eu acho que primeiro os entes públicos precisam se comunicar melhor ou ter mais oportunidades. Antes de entrar, só para ter uma linha de raciocínio. Por exemplo, desde o início do programa, todas as matérias que nós falamos passou pela Câmara ou nasceu na Câmara. Ou seja, mas isso não chega nas pessoas. Se você vê o sentimento das pessoas hoje primeiro, de que o político não faz nada, e aí generaliza, de que o político só rouba, né? E isso está mostrando aí pela Lava Jato que alguns efetivamente só estavam lá para roubar. Bastante, né? Mas é preciso separar o joio do trigo. Sim. Né? Nós vivemos num país que o modelo democrático, graças a Deus, é um modelo que dá à população a possibilidade de eleger os seus representantes, e a gente não pode generalizar. Você vê a questão aqui em Santos, que não teve jamais envolvidas em escândalo, e mais do que isso, produz uma série de trabalhos que vão de encontro com o anseio da sociedade. Mas realmente há um desafio nesse sentido, porque nós vivemos, a gente ainda não consegue separar, a gente que eu digo, inserindo na sociedade o joio do trigo. Então, generaliza, e nós teremos, sem dúvida alguma, uma das campanhas mais atípicas que já vivemos. Né? Espero que possa ser realmente uma linha de corte. Um divisor de águas. Um divisor de águas. Né? Porque a gente, por exemplo, aqui em Santos e na nossa região, a gente perdeu representantes. Falávamos da Câmara dos Deputados, por exemplo, da questão do Porto. Uma região que só tem 3 deputados federais. É muito pouco, né? Com potencial de ter mais. Mas por que esse fator? Porque muitos candidatos vinham aqui com campanhas vultuosas a ponto de vista financeiros, Sim. compravam efetivamente o voto, seja de uma forma ou de outra, Sim. e nunca mais apareciam. Mas como que as pessoas tinham voto aqui? Porque elas tinham um acesso, e parte desse acesso pela questão econômica, pelo Sim. dinheiro, e a gente vê hoje de que forma esse dinheiro vem. Então, eu acho que isso passa também por isso. Primeiro, por uma conscientização da representatividade da nossa região, que é necessária. E segundo, as pessoas poderem avaliar alguns aspectos que hoje... Conhecer seu candidato, Exato. né? Eu acredito que hoje há muitas ferramentas para que você possa conhecer aquele candidato que você pensa que pode fazer a diferença, né? Eu acredito, espero que eu esteja certa, de que a campanha do toma lá da cá não seja a que vai mandar no processo eleitoral do ano que vem, né? Esperamos, né? Eu acho que esse divisor de águas, né? A questão da Lava Jato, que já estou 2 anos aí, que faz parte do nosso cotidiano do jornalismo em especial, ele realmente possa ser uma ação também de conscientização, né? Da importância das pessoas poder analisar melhor quem ela vai votar e o histórico dessa pessoa, em especial, de que forma ela contribuirá para a sua cidade e para a sua região. Ou de que forma já contribuiu, né? Porque é importante que as pessoas entendam que o político que se lança, ele precisa ter projetos efetivos, né? Que beneficiem a comunidade diretamente. Natália, é verdade, porque, veja bem, a Câmara tomou essa atitude, através do vereador Sandoval, de criar a Câmara Jovem, por quê? Parece que, há muitos anos atrás, retiraram da matéria, da grade da escola, a OSPB, Organização Social e Política do Brasil, e Educação Moral e Cívica. Eu tive Educação Moral e Cívica. Eu tive também, o presidente também teve, quer dizer, e hoje não está na grade curricular. Então, a Câmara ela falou, vamos ensinar aos jovens, quer dizer, a futura geração de políticos, para que eles possam fazer a coisa correta. Sim. É lógico que a política ela é uma coisa boa. O erro, a politicagem é que realmente que mancha a política. Sim, sim. E Santos tem a sua representatividade, temos 3 deputados federais, temos 2 deputados estaduais e os vereadores. Então, eu creio que o jovem, passando a olhar e a começar desde cedo a entender a política verdadeira, aquela que tem que vir da escola e não seguir os maus exemplos, eu creio que nas gerações que vão vir pela frente, a qualidade do nível dos políticos será totalmente diferente.
A gente falando, o vereador Roberto citou muito bem um exemplo que eu gosto muito, que é a Câmara Jovem, né? Nós tivemos aqui, você inclusive estava com o Enzo, presidente da atual legislatura. Como é que está sendo o mandato dessa nova mesa diretora? Você tem acompanhado? Como é que eles têm trabalhado? Que a gente pode, né? Lógico, a gente tenta, pelo menos, não a gente interferir muito, para... Mas olha, Nathalie, para quem tem oportunidade, nós transmitimos as sessões da Câmara Jovem através dos nossos canais da Câmara, seja no YouTube, no Facebook, as audiências que eles realizam, que é uma vez por mês, sempre na última quarta-feira de cada mês. Então, para quem tem a oportunidade de assistir, ver o quanto eles são antenados e estão inseridos num contexto da macropolítica e da política também da sua cidade. Então, e tem sido um exemplo muito grande. Quando a gente fala da questão da OSPB, Educação Moral e Cívica, na verdade era com o sentido de inserir na grade curricular e, por consequência, na vida do jovem, do adolescente, a importância da política. Porque tudo é política, né? Exato. Se a gente for parar para pensar, tudo que a gente faz é política. E aí a Câmara Jovem propicia isso, né? Ou seja, da discussão, do fomento da cidadania, né? Do fomento da participação na vida da sua cidade, do seu estado e do seu país. E tem sido uma grata satisfação, tanto que é exemplo para todas as cidades. Semana passada, por exemplo, recebemos aqui o presidente da Câmara de Caraguatatuba e os vereadores para ver de perto isso acontecer e repetir esse modelo nas câmaras. Igual de Caraguatatuba, tantas outras cidades também já nos procuraram para que essa iniciativa possa ser multiplicadora. Ou seja, é um exemplo muito bacana, como eu disse naquela oportunidade, e continuo acreditando que esse é um exemplo muito eficaz, né? Principalmente de inserir no jovem aí essa sementinha, não de estar na política, mas também de conhecer e saber, de conhecer, né? De poder discutir, porque é isso que precisa, né? A gente dá instrumentos que as pessoas não só aceitem aquilo que porventura ela ouve ou que ela vê, né? Que ela tenha a possibilidade de refletir e discutir. A gente não pode comprar uma ideia daquilo que se é colocada, que se dê a esse cidadão a possibilidade de discussão e tirar a sua própria conclusão. Falando ainda um pouquinho do processo eleitoral, a gente está aí quase no fim do mês de setembro, até 6 de outubro, a tão falada reforma política, que parece que está engavetada agora, tem que ser votada. Na opinião de vocês, como é que vocês avaliam as propostas do que eles chamaram de reforma política? Olha, com relação realmente o distritão para nós vereadores, evidentemente pelo número de votação que nós tivemos, os 21, os primeiros, que eu acho que seria o correto, os mais votados ocuparem as suas cadeiras, porque já que o voto vem do povo e emana para o povo, então realmente os mais votados seria o correto. Mas existem alguns interesses particulares que acontecem lá em cima, pelo governo federal que se aprova a reforma política, nós temos que acatar, mas acho que não está havendo nenhum consenso não. O prazo está expirando e até agora não chegamos ainda à conclusão final. Então vamos aguardar lá a nossa Câmara Federal para ver como vai ficar. Pelo visto vai ficar a mesma coisa. Talvez vão mexer na 2020 de vereadores. Talvez nós sim. Vereadores somos nós somos o modelo, vamos fazer essa experiência aqui com eles. Deu certo com eles. A gente replica para o modelo maior. Mas como a situação da política atingiu muito a situação dos deputados federais, esse escândalo aí de dinheiro, então eles estão tentando amenizar para que a maioria permaneça lá em cima. Então vamos aguardar, porque até agora não está nada definido. Na sua opinião, Adilson, a reforma política, as propostas, distritão, fundo partidário, vem de encontro ao que de fato precisa ser reformado na nossa política? Não. Eu acho que está longe de ser uma reforma política. Acho que está sendo uma reforma eleitoral. E é necessário separar isso. Reforma eleitoral, ou seja, aquilo que versa sobre a próxima eleição, nessas coisas pequenas que eles estão tentando ainda fazer, é uma reforma eleitoral. Reforma política tinha que ser muito mais ampla. Efetivamente, uma reforma política. Ou seja, de pegar uns aspectos que vai de encontro com os anseios da população. Por exemplo, tentaram passar um que é justamente ao contrário, que é o tal do financiamento lá, que um maluco de um deputado propôs, de 0,5% da corrente líquida
do país, que isso dá bilhões de reais. 3,6 bilhões para um país que não tem dinheiro para investir na educação. Pois é, e para financiar caciques de partido, não é para financiar a questão da possibilidade do cidadão. Eu concordo com o pastor Roberto que o distritão, nas campanhas municipais, deveria ocorrer. Porque está posto, está colocado explícito o que seria um distrito, que é a cidade. Sim. Portanto, os mais votados, aqueles que a população conferiram mais número de votos, Sim. portanto, mais representatividade, deveria ser eleito. Agora, o distritão para deputados, eu não concordo da forma que está sendo colocada, por uma razão simples. A nossa região é completamente sem, desprestigiada. Talvez. Completamente sem. Porque assim, como uma região com 1,5 milhão aproximadamente de população, né? De eleitores, né? E de 1 milhão de eleitores. Eleitores de 1.700.000 de habitantes. De habitantes. Concorreria, por exemplo, com uma região como de São Paulo. Não concorreria. Que, se juntar 2 ou 3 bairros, dá mais do que a nossa região. Então, afinal de contas, que distrito é esse? Então, eu acho que primeiro tinha que ser feita a lição de casa de saber o distrito, porque eu concordo não com o distritão, mas com o voto distrital. Ou seja, que o distrito tem a igualdade na sua representatividade. Mas para isso tem que ter uma questão geográfica de entender qual é a área do nosso distrito. Exato. Agora, o distritão, ou seja, os mais votados e tal, tiraria de regiões como a nossa, como o Vale do Ribeira, como tantas outras micro-regiões, a possibilidade de disputa de igualdade com outras regiões maiores. Isso é prejudicial, isso é ruim. E mais da forma que estava sendo colocado, ou seja, um distritão misto. As regiões elegem uma parte e os partidos elegeriam a outra numa lista colocadas por eles. Gente, isso é mais do que um estelionato eleitoral, é colocar realmente caciques de partido, que na sua grande maioria são esses que a gente vê no noticiário, né? Você não vê ali... Eu até discuti esses dias, é uma coisa para se colocar. Você não vê um deputado de primeiro mandato inserido nisso, de 2 mandatos inseridos. Você vê os caciques que já se... apropriaram da politicagem, exatamente. Né? Não da política, da politicagem, e fazem o que está sendo descoberto aí há mais de 2 anos. E chegamos ao último bloco do nosso programa com as notícias do Santos. Com foco na Libertadores da América, o time de Levir Coupe jogou mal, bem mal, e mereceu perder a invencibilidade de 17 partidas no Campeonato Brasileiro. Jogando apenas com os reservas no Engenhão, o Peixe perdeu por 2-0 para o Botafogo. Apesar da derrota, o alvinegro segue em 3º lugar na competição com 41 pontos. O time volta a campo na quarta-feira, às 9h45 da noite, na Vila Belmiro, contra o Barcelona do Equador, pelo jogo de volta da Taça Libertadores da América. Para passar para a próxima fase da competição, o Santos precisa apenas de um empate sem gols ou de uma simples vitória, já que no primeiro jogo a partida terminou em 1-1. Vamos esperar que com os titulares o Santos consiga jogar um pouquinho melhor. E voltamos a conversar com o vereador Roberto de Jesus e com o vereador e presidente da Câmara de Santos, Adilson Júnior. Ainda está tempo de você participar pelo nosso WhatsApp, que é o 13988779496, e pela nossa fanpage no Facebook, onde nós já estamos ao vivo. Eu queria voltar a esse bloco, a gente falou um pouquinho sobre a participação do jovem, sobre a questão da reforma política. A Câmara, ela implantou... A gente vive uma crise no país, nós falamos rapidamente dessa crise ao longo do nosso programa, e isso fez com que as administrações, de um modo geral, tivessem que se readaptar. Na Câmara aconteceu o mesmo, com um novo modelo de gestão. Já foram colhidos os resultados, Adilson? Bastante. Na verdade, antes, se me permitir, Nathalie, a Câmara ela não só apertou o cinto, mas ela vive há um tempo já de cinto apertado. Né? Muito se fala, por exemplo, da questão salarial de vereadores, de deputados, regalias e tal. A Câmara, eu arrisco dizer que a Câmara de Santos é uma das mais enxutas da região e do país. Por exemplo, o subsídio de vereador aqui é congelado já há 8 anos e vai por 12 anos continuar congelado, porque isso fixa antes das eleições. Então, ao longo de 3 legislaturas, por acaso desde que lá estou, nunca se teve um reajuste do subsídio de vereadores na região. É uma Câmara que não tem carros, não tem gasolina, não tem verba de gabinete, não tem nada disso. Né? Ela tem, os vereadores têm direito a 3 assessores e o seu subsídio e nada mais. Né? Mas, efetivamente, da nossa gestão, desde que nós assumimos que os vereadores deram a honra
eu, o vereador Roberto e toda a mesa, por unanimidade de sermos eleitos para comandar a mesa diretora da Câmara, que não é sozinho, né? Eu tenho ao meu lado o pastor Roberto Jesus como secretário, e o vereador Kenny, e o vereador Fabrício do PSB, e o vereador Sérgio Santana como primeiro e segundo vice-presidente. E a gente, até então, adotou, de fato, um modelo de gestão, um choque de gestão, tudo em respeito realmente ao contribuinte. A Câmara tem o seu orçamento, que corresponde com 5% do orçamento da cidade, que a gente chama de duodécimo. Esse ano isso deve dar um valor anual de 98 milhões de reais. Claro que uma parte é para pagamentos de salários, não de vereadores, assessores, mas do corpo da Câmara, que já teve 1.000 funcionários, hoje é um pouco mais de 130 funcionários dos seus colaboradores, e também o pagamento do seu Instituto de Previdência, para você ter uma ideia, R$1.800.000 por mês é para o Instituto de Previdência, ou seja, a aposentadoria desses funcionários, né? Transparência, né? Exato. Mas a gente adotou algumas ações. Por exemplo, hoje a gente pode falar que milhões de reais nós economizamos daquilo que era previsto. Então apertamos o cinto, né? Desde fazer uma nova, trazer para dentro da Câmara o arquivo da Câmara, que era um pagamento de aluguel da ordem de R$17.000. Fizemos por mês, 17 mil por mês. Fizemos uma nova licitação recente agora, que é da questão da portaria, as pessoas que atendem ali, quem chega na Câmara e também nos estacionamentos, para você ter uma ideia. Reduzimos esse contrato com o mesmo teor. Ele, ao longo de 3 anos, era pago R$210.000 ao ano. Conseguimos fechar agora em R$168.000. E tantas outras ações que resultaram em efetiva economicidade para os cofres da Câmara Municipal, o que dá uma possibilidade de retorno, né, porque a Câmara não pode passar o ano corrente com dinheiro em caixa. Né, Isso possibilita que esse recurso, vamos dizer que sobra em caixa, possa ser aplicado efetivamente e devolvido para a população. Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Isso é importante dizer, não é, que não só a gente não fez novas medidas, mas também a gente, com o que a Câmara tem, conseguimos implementar com esse nosso modelo de gestão uma economia, né? Isso também não quer dizer que a gente simplesmente só cortou tudo. Pelo contrário, estamos fazendo ações que visam com que a Câmara esteja cada vez mais próxima das pessoas. Então, por exemplo, hoje a gente tem a questão das nossas sessões ampliadas através das redes sociais, que não tinha. Você chega na Câmara hoje, você tem um totem eletrônico que você acessa o trabalho de todos os vereadores ali no nosso plenário, na parte superior. Né? Nós estamos melhorando a retaguarda dos vereadores, ou seja, para você ter uma ideia, os vereadores não tinham impressora colorida, por exemplo, para apresentar os seus trabalhos e melhor dizer das reivindicações das pessoas. Estamos já com a licitação ganha e então logo vão estar recebendo aí impressoras, scanners que não se tinha, ou seja, então esse modelo de gestão não é simplesmente cortar, tirar. Cortar tudo, é fazer gestão do ponto de vista de fazer mais com menos. Ou seja, então a gente corta de fato, mas a gente de alguma forma também propicia ao parlamento melhores ações e melhores condições para que a gente possa reaproximar ou aproximar cada vez mais a Câmara da população. Nesse sentido de aproximar e reaproximar a população de uma gestão transparente, vereador, é da sua autoria um projeto que eu gostei muito do nome, que é o Quanto Custa. Explica para quem está em casa como é que vai funcionar esse projeto, de que maneira a população vai ser beneficiada. Olha só, para tudo tem um preço, né? Vai no mercado, qualquer coisa, fala, quanto custa? Quanto custa? Essa pergunta ela é primordial. Então, realmente, eu creio que no site da transparência da Prefeitura tem, mas com relação aos serviços, como se diz, as empresas que realmente dão um suporte à Prefeitura, no caso da CET, quantas pessoas desconhecem o valor do transporte, do guincho que pega o carro dele para não sofrer danos e ser transportado até o pátio da CT. O cara fica assustado quando o preço, R$250 de um guincho, mas veja bem, o seu carro foi transportado de um local onde você colocou de forma irregular e foi levado para o pátio para ficar guardado e seguro ali, com pessoas guardando o seu automóvel. Então o valor do guincho é tanto, o valor da tarifa do ônibus é tanto. Então é para a pessoa saber os tributos, as multas, as quais ela que vai ter que pagar.
Então, o quanto custa é para fazer com que a população, dentro do site da transparência da Prefeitura, ela possa saber realmente o preço de cada coisa. De cada serviço. Quando você vai no mercado, você vê as gôndolas, tudo tem um preço. E se não tiver, que você fala, pô, tá faltando um preço, quanto custa isso aqui? E se não tiver, pode ser enquadrado no Código de Defesa do Consumidor, Opa. porque isso é obrigatório, né? Então, o objetivo é levar a população a ter conhecimento do preço de tudo que ela vai ter que pagar. Porque se eu estou pagando, eu preciso saber quanto custa. Sem dúvida. Então, o objetivo desse projeto é esclarecer, nesse sentido. deixar transparente. Verdade. E a Prefeitura tem que colocar mesmo todos os serviços da administração direta ou indireta, o munícipe tem que estar a par de quanto custa tudo que ele está pagando. A gente tem pouco mais de 6 minutos, a gente não cumpriu nem metade da nossa pauta. Eu costumo dizer que eu preciso de mais tempo no programa para debater quando a conversa é boa. Mas eu queria estar encerrando, levar o nosso programa para o fim, falando da questão da visão metropolitana. A gente sempre fala muito aqui da importância da visão metropolitana, não de Santos, mas Santos como São Vicente, Peruíbe, Praia Grande, da questão da costa da Mata Atlântica, né? A gente já teve ações que resultaram em benefício direto para as cidades da região, como, por exemplo, a ação do Condesb, que conseguiu, junto ao Ministério da Saúde, a liberação de 10 milhões de reais por mês, né, para cidades da região. Hoje está se discutindo a questão da segurança de uma maneira geral. As câmaras, vocês como vereadores, vocês percebem que as câmaras, de uma maneira geral, também entendem a importância de ter um discurso único para problemas que são comuns? Penso que sim. Na verdade, há algumas instâncias, por exemplo, eu, junto ao Caio França, numa outra legislatura, refundamos, e não só nós dois, é claro, mas um grupo de vereadores, a questão da UVEBS, que é a União dos Vereadores da Baixada Santista, que é uma instância de vereadores que congrega exatamente essa posição, de poder discutir de uma forma sinérgica entre as câmaras os problemas comuns da cidade e aquilo que pode de alguma forma, ser feito em conjunto para minimizar esses impactos. Recentemente, um projeto até que eu havia sempre persistindo por ele, desde a minha primeira legislatura, que é a questão do bilhete único. Sim. Que alia a mobilidade à questão da região metropolitana. E ele parcialmente agora é implantado. Ele saiu do papel, né? Saiu 10 do papel. linhas. Exato. Um pouco tímido, mas é um avanço. É o ponto de partida. Eu acho que a gente sempre fala aqui, tem que começar. Exato, Tem que começar. exato. Por que eu sempre falava isso do bilhete único? Para dar integração, não só dos modais, mas efetivamente fazer, aí na questão do transporte, a integração metropolitana. Sem dúvida. Então, hoje o cidadão pode vir de São Vicente, através do VLT, descer do VLT, pegar uma outra condução, né, um outro ônibus, e não pagar a tarifa cheia, pagar menos por isso, e ainda tem 1 hora para ele poder fazer essa baldeação. Claro que o nosso projeto ele versa sobre outras ações, né, que a pessoa possa, aqui no município, descer de um ônibus e pegar outro também, mas, como se disse, ele foi um ponto de partida. Então, ou seja, isso, na verdade, é um projeto também discutido com as outras cidades. São Vicente também fez o mesmo projeto à época do vereador Juraci, que me pediu o projeto e apresentou. Ou seja, então é uma das ações, dentre tantas, que se discute na questão da região metropolitana. E aí é no caso da mobilidade, do transporte, da saúde, da educação, do turismo, que é tão importante. Eu acho que o turismo precisa ser uma pauta metropolitana efetiva, né, que ainda também é tímido isso, da atração e de vender a região num todo no plano de turismo. Exatamente. Exato. Acho que a gente está avançando, né, vereador? E Santos se torna aquele polo principal da Baixada. Tudo que acontece em Santos, automaticamente se reflete nos outros municípios. Sem dúvida. Então, Santos é aquela cidade mais moderna, onde tem tudo. Então, realmente, esse bilhete único que o vereador Adilson foi iluminado para poder criar aqui na nossa cidade é importante. Porque Santos tem 7 universidades, imagine o fluxo de alunos que vêm para cá. Então, o bilhete único, ele facilitou mais ainda agora. E o VLT, então, agora todo mundo está querendo VLT, né? Praia Grande, vai querer estender até Peruíbe. E tomara que a gente consiga, né? Sem dúvida. Aos poucos, com bastante responsabilidade, estudando os impactos ambientais, mas que a gente consiga ter um transporte público de qualidade, porque assim, sem dúvida nenhuma, os carros saem da rua e a gente vai ter um trânsito muito mais seguro e muito mais tranquilo.
O nosso tempo acabou. Pastor Roberto, muito obrigado pela tua participação aqui no nosso programa. Seja sempre muito bem-vindo. Agradeço a você, a TV Santa Cecília e a todos os nossos telespectadores que nos deram essa honra aqui de estar participando desse programa que leva como o programa fala, Bom Dia Baixada. Então, bom dia para todos vocês. Obrigado. Adilson, mais uma vez, muito obrigado pela participação aqui com a gente, viu? Seja sempre muito bem-vindo. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Acho que são programas assim que faz justamente o que a gente falou ao longo dessa 1 hora, né? Levar as pessoas à informação e à possibilidade de discussão. Obrigado a Nathalie, toda a direção, a retaguarda aqui, os câmeras, o pessoal que ajuda você a levar o programa ao ar. E a você em casa, muito obrigado pela oportunidade de também poder entrar na sua casa e publicizar nossas ideias. Bom dia, boa semana a todos. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. Não esqueça de curtir nossa fanpage no Facebook e nossa página no Instagram e no Twitter. Eu volto amanhã, às 8 horas da manhã.